escrita criativa. O que é? Como desenvolver essa habilidade? Como escrever um bom texto que possa tocar o seu interlocutor? Texto dissertativo argumentativo, o texto mais cobrado nos vestibulares e também no Enem. Quais características não podem faltar nesse gênero textual? Essas e outras perguntas nós encontraremos as respostas na aula de hoje. Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de escrita criativa e também do texto de dissertação, ou seja, texto dissertativo argumentativo, muito comum aí nos vestibulares e também no Enem. Mas antes de falar da escrita criativa, eu quero mostrar o segredo da escrita criativa. Precisa nascer com um dom? Não, precisa ter habilidade. E habilidade a gente desenvolve com o tempo. Eu quero mostrar alguns materiais que eu tenho acumulado durante os anos. No ano de 1995, eu tinha 13 anos na época, eu escrevi esse livrinho aqui, ó, num caderninho que eu tinha lá em casa, com o título Quero Ser Feliz. Esse aqui é o original. Né? Mostrei para minha professora de português, ela deu uma olhada, achou legal e para incentivar, ela pediu que o marido dela digitasse e fizeram 20 cópias desse material aqui, ó, digitado. É óbvio que aqui não existe qualidade literária nenhuma, mas foi um incentivo para que eu continuasse. Então, em 97, já tinha 15 daí, foi publicado esse livrinho lá na minha escola. E ficou dentro da escola, mas foi um incentivo para que eu continuasse. Em 96, eu fiz mais um, né, de 100 páginas, com o título Deu a Louca nos Bichos, né? Ficou dentro da minha gaveta, tá? Tem todos os materiais guardados, todos os originais. Em 97, fiz mais um, Perdido no Passado, né? Os desenhos meus mesmos, com as minhas ideias. Né? No ano de 98, Assassinato à Meia-Noite, um livro mais de suspense, de mistério. Tá? Em 99, eu parti para um lado mais religioso, né, abordando algumas questões num livrinho pequeno, Vinde a Mim. E no ano 2000, eu fiz 2 livros. Né? Como no ano 2000 se falava muito de fim do mundo, eu criei um The End, ou seja, o fim, né, abordando essa questão de uma forma um pouquinho diferente. No ano de 2000 também se comemorava os 500 anos do Brasil e eu escrevi o Terra à Vista. Esse livro eu perdi, eu emprestei para alguém, não sei com quem ficou, e acabou se perdendo. Mas a ideia ainda está na minha cabeça. O dia que eu quiser ter tempo, né, aliás, para passar ele no papel, vou estar passando. Ok? Uma outra que eu quero mostrar, isso aqui é importante, também no ano, né, de 2000 para 2001, eu escrevi esse outro aqui, que foram 2 caderninhos, com o título Aventuras no Mundo do Inconsciente, um livro mais mágico, tipo assim, Harry Potter, mais desse estilo. E esses 2 cadernos aqui eu escrevi em 14 dias, eu estava um pouquinho mais tranquilo. Depois, por volta de 2008, mais ou menos, eu estava mais tranquilo, já tinha um computador, eu peguei esses 2 caderninhos e digitei, né? E saiu isso aqui, ó, Aventuras no Mundo do Inconsciente. É óbvio que eu melhorei um pouquinho a história, tem muita coisa ainda para melhorar, mas depois que eu digitei esse primeiro, me veio mais 2 sequências, né? Parte 2 e parte 3, que ainda está na cabeça para ser feito, ok? Antes disso ainda, eu tenho esse aqui, ó, são vários cadernos, aqui não está nem na metade ainda, mas é um tipo de romance shakespeariano, né? Além do Amor, que se fala de um romance trágico, mas ainda está na metade da história, né? Está ali. Tenho várias outras ideias, eu tenho esses 2 caderninhos aqui, ó, onde eu guardo todas as minhas ideias, e só nesses 2 cadernos aqui eu tenho mais de 30 ideias de livro, ou seja, tem mais ideia que tempo para escrever, ok? No ano de 2015, eu publiquei realmente né, esse livro aqui, Em Busca da Cura. Deixa eu ver se vocês vão conseguir focar por causa da tela verde, ok? Quem quiser esse livro aqui de presente, eu dou uma cópia, é só pedir para mim, que você vai ganhar.
e esse foi o primeiro que realmente eu publiquei. No final deste ano, eu estou lançando mais um, né, que é um pouquinho mais científico, mas vai sair esse ano também. E manualmente já estou escrevendo um outro. Por que eu estou mostrando isso? Porque escrever não se trata de dom. Você tem que ter, obviamente, uma certa vontade, mas você tem que sentar a bunda na cadeira ali e realmente escrever. É mais transpiração do que inspiração. Tem muita gente que acha que senta e vê um negócio assim, escreve, né, como se fosse o espírito. Não é assim que funciona. Tá? Para a escrita criativa ou para o texto dissertativo que vocês vão ver, precisa prática. Daqueles primeiros textos que não tinha qualidade nenhuma, para esses que eu escrevo hoje, eu sei que tem muita diferença, embora o de hoje também possa não ser considerado com tanta qualidade. Porém, os textos que eu tenho publicado ultimamente ou têm saído em jornal ou têm ganhado alguns concursos dentro da cidade e da região. E isso é interessante, você ganhar um concurso literário com o material que você publicou. Então, escrita criativa é habilidade. Habilidade você adquire praticando. Você adquire praticando. Qualquer atleta, para correr uma maratona, ele não simplesmente sai, vou correr e vou ganhar. Não, ele vai treinando, 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 muitas vezes até conseguir chegar num ritmo que ele possa competir, para depois pensar em ganhar. Então, escrita é a mesma coisa. Não adianta você pensar que você vai escrever um texto muito bom na redação se até lá você não passou o ano todinho e você não escreveu nenhum texto. Você não vai conseguir. Você vai ter bons argumentos talvez na sua cabeça, mas mesmo assim não vai conseguir colocar eles no papel. E é com esse pensamento de escrita criativa, você criando realmente, é que nós vamos começar a temática do texto dissertativo argumentativo. Ok? Vamos para o próximo conteúdo. Muito bem, nós vamos começar já então o nosso tema de hoje, que é o texto argumentativo dissertativo ou dissertativo argumentativo, essa ordem não importa muito. Primeira questão, vamos só entender o conceito de cada uma das palavras. O que significa dissertar? Você sabe? Responde aí. Dissertar significa simplesmente falar sobre. Então, quando você tem que dissertar, você tem que falar sobre alguma coisa. Porém, o nosso texto de redação, né, que comumente é dissertativo argumentativo, ele diz para você dissertar, ou seja, para falar sobre, e enquanto estiver falando, você vai trazer argumentos que embasem, que dê apoio, suporte àquilo que você está dizendo. Comprove que aquilo que você está dizendo é real, é um fato. Então, o texto dissertativo argumentativo nada é que você falar sobre alguma coisa e enquanto estiver ali apresentando a sua fala, trazer argumentos que possam convencer o leitor sobre aquilo que você diz, que aquilo que você diz é real, ok? Então essa é a definição do texto dissertativo argumentativo. Desde que nós começamos a escrever os nossos primeiros textos lá na escola, a professora sempre dizia assim, o texto tem que ter início, meio e fim. E exatamente é isso mesmo. Só que aqui a gente vai ver com outros termos, né? O que é um início, meio e fim. Num texto de redação a gente diz que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas três partes têm que estar bem visíveis e separadas no texto. Quando eu digo separadas no texto, tem que ser parágrafos específicos para cada uma dessas partes. Existem alguns erros bem graves que são cometidos em redações e nós vamos ver detalhe por detalhe nessa questão, ok? Pergunta para vocês, quantos parágrafos você faz de introdução? Quantos parágrafos você faz de desenvolvimento? E quantos parágrafos você deveria fazer de conclusão? Para alguns a pergunta e a resposta é óbvia, porém tem gente que faz coisas erradas. Introdução é um parágrafo, conclusão é outro parágrafo
E eu diria que para cada um dos dois você tem que usar somente um parágrafo. São funções diferentes. Então, você usa um parágrafo de introdução para começar o seu texto e um parágrafo de conclusão para terminar o seu texto. O que vai estar ali nesse meio é o recheio do bolo, é onde você vai trazer os seus argumentos. E neste caso, não existe desenvolvimento com um parágrafo só. E eu explico por quê. Porque cada parágrafo que você faz, você tem que desenvolver uma ideia. Você tem que desenvolver um argumento. Tendo em vista que o texto dissertativo argumentativo, ele visa você defender uma ideia através dos seus argumentos, que tipo de texto foi que você escreveu um argumento só para defender a sua ideia. Então, não pode jamais um texto só de 3 parágrafos, porque se eu tenho um de introdução, um de conclusão, e eu vejo num texto que tem 3 parágrafos, já está errado, já está incompleto. Ou seja, esse desenvolvimento está muito fraco, porque tecnicamente, sem ter lido, eu já sei que ali dentro tem só uma ideia, ou pelo menos deveria ter só uma ideia, porque se tiver mais de uma ideia dentro de um parágrafo, é um outro erro, porque quando eu trato de assuntos diferentes, argumentos diferentes, eu tenho que pular de parágrafo. Então, se você está acostumado a escrever textos de redação com 3 parágrafos, já saiba que está errado. O teu professor ou o corretor da redação, ele já vai pegar aquela redação e já vê, isso aqui não está legal, ok? Mas veja que a gente nem começou ainda a tratar do assunto. Primeira coisa, quando você vai escrever um texto de redação, você tem que ter em mente o espaço necessário do texto, da sua folha, para escrever a sua redação. E é muito comum fazer o quê? Você pega um texto para corrigir, você vê assim, uns pontinhos, né, do lado das linhas, indicando que o aluno ele contou a quantidade de linhas que tinha na folha antes de escrever o seu texto. Isso é uma técnica muito boa, porém não precisa ficar tão evidente, né, aqueles pontinhos mostrando que você contou as linhas. Mas isso tem que ser feito, ok? Isso tem que ser feito, porque você tem que ter em mente um espaço necessário. Você pega uma folha, você não sabe quantas linhas tem naquela folha. Então, você tem que planejar o seu texto antes mesmo de começar a escrever. Nós temos algumas características, por exemplo, o texto de Enem, vou falar várias vezes do Enem, porque é onde acontece a maioria das redações que são mais comuns hoje, tem os vestibulares, mas o Enem vai tratar muito mais do texto dissertativo, argumentativo. Os vestibulares vão trazer, talvez, carta, artigo, vão ter outros gêneros textuais sendo pedidos. Okay? Então, quando você pega uma folha, você tem que criar uma estrutura ali na sua cabeça. O texto mínimo para ser avaliado, o ideal ali é que tenha no mínimo 15 linhas, lá no texto do Enem. Lá, em algum momento lá das características, diz que se não tiver 9 linhas, ele não vai nem para correção. Ele já zera, né, menos de 9 linhas, menos de 8 linhas, ele já zera automaticamente. 15 linhas está bom? Não está bom. E eu vou explicar o porquê não está bom. Porque dentro de 15 linhas, você não conseguiu abordar convenientemente nenhum argumento. Tá? Você embolou muitas ideias. E o texto de redação você tem que deixar as ideias bem claras. Então, o ideal é um texto de 20 a 30 linhas. Você vai pegar as folhas de redação, você vai perceber que a maioria deles, o máximo que tem é 30 linhas, não vai passar disso. Então, em nenhum lugar você vai escrever uma redação para vestibular ou para o Enem com mais de 30 linhas. Ninguém pede mais que isso. Porém, muito menos que 20, isso indica uma certa preguiça, um certo desconhecimento sobre aquele assunto por parte do aluno, então não é recomendável. Tá? Então, menos que 15 linhas, menos que 20 linhas, é recomendável, olha bem que isso aqui é o que eu vou dizer e não só vale para mim, ok? É recomendável você encher uma linguiça a mais
do que não colocar a quantidade de linhas. E já vamos explicar o porquê. Se nós temos um parágrafo de introdução e um parágrafo de conclusão, normalmente esses parágrafos eles vão ocupar de 4 a 6 linhas. E você vai começando a criar uma estética na sua cabeça, tá? Uma estrutura de texto aí na sua cabeça. Eu não estou dizendo que uma introdução tem que ter 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas. Não, é uma média. Nós vamos trabalhar aqui com a média. Não existe um número exato. Existem números que não devem ser feitos. Por exemplo, numa introdução com 3 linhas, você não conseguiu colocar o que uma introdução precisa. Numa conclusão com menos de 3 linhas, da mesma forma, o desenvolvimento, parágrafos com 3 linhas, você também não conseguiu abordar coerentemente aquilo que precisaria ser abordado para desenvolver o seu argumento. Então, a quantidade de linhas interfere sim em como você expressa a sua ideia dentro de cada parágrafo. Então você vai criando aí na sua cabeça uma média entre 20 e 30, vamos colocar aí 25, que é o número na metade. Então você tem um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão, e o ideal, e veja que é para mim novamente que eu vou dizer, o ideal é que você trabalhe 3 parágrafos de desenvolvimento. Por que 3 parágrafos de desenvolvimento? Porque pelo menos eu sei que você está desenvolvendo 3 ideias, 3 argumentos separados em cada um dos parágrafos. Ou pelo menos é assim que deve ser. Então, por isso que eu não posso ter um texto de redação com 3 parágrafos somente. Porque se um é conclusão e uma introdução, eu tenho um desenvolvimento, isso me indica que eu tenho um argumento só. Que tipo de defesa que eu fiz com um argumento só? Muito pouco, ok? Se eu fizer 2 parágrafos, bom, é melhor que um, mas ainda, ao meu ver, está fraco. Tá? Se você tem 3 argumentos para desenvolver sobre a temática da redação, na minha cabeça, isso é o ideal. Veja que eu estou falando na minha cabeça, mas muitos professores de português vão pensar da mesma forma que eu, embora eles não tragam assim explicadinho quantidade de parágrafos, que é ideal. Estou colocando assim o ideal para que você comece a criar uma estrutura na sua cabeça. Por que a estrutura é importante? Porque texto de redação só existe 2 coisas. Existe o como você escreve, isso é a estrutura, e existe o que você escreve. E isso vai depender só de você. Eu consigo ajudar somente na questão de como você vai organizar a sua ideia ali no papel, ou seja, como vai ser essa estrutura. E é isso que a gente está passando aqui. Como vai ser a sua estrutura de redação, para que tenha uma boa nota em relação à estrutura. A argumentação vai depender de você, não tem como eu te ajudar, vai depender do conhecimento que você tem sobre esse assunto. Suponha, por exemplo, que o tema da redação seja as bactérias da Lua. Sobre o que você vai falar? Ah, mas eu não sei nada sobre isso. Exato. Né? Então, o conhecimento sobre o assunto depende de você. É óbvio que a estrutura conta. Numa correção de redação, 40% da nota é relacionada à estrutura, como as suas ideias estão organizadas no papel. Os outros 60% é aquilo que você realmente escreveu. Então, você organiza bem as suas ideias no papel, você já tem 40% da nota. Por isso que eu repito, um parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento, que você aborda 3 argumentos diferentes em cada um dos parágrafos, e o parágrafo de conclusão, ok? E aí você tem uma média de 5 parágrafos. Se você tinha 25 linhas no total, quantas linhas em média vai ter cada parágrafo? Exatamente, 5 linhas. Agora veja bem, eu não estou dizendo que cada parágrafo do seu texto tem que ter exatamente 5 linhas. Isso não existe. Isso é uma média, porque se você cria um parágrafo de 5, um outro de 10, um de 3, o seu texto fica desproporcional. Qualquer um que bate o olho nele vê que você não domina bem o processo de escrita. Então, o que você tem que fazer? Ao organizar os parágrafos,
você organize de uma maneira que ele fique de um tamanho parecido. Uma linha a mais, uma linha a menos, tudo bem. Agora, muitas linhas de diferença entre um parágrafo e outro, isso demonstra uma falha no seu modo de escrever e de organizar as ideias. Então, 5 parágrafos, mais ou menos 5 linhas cada um dos parágrafos, ok? Um parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, ok? Então, você tem uma estrutura aí já de como tem que ser a sua redação. Primeira coisa que você sempre faz, é óbvio, e deve ser assim, que é contar aquelas linhas. Você pode até separar ali a quantidade por parágrafos para você mais ou menos ter uma ideia de o que você vai escrever em cada uma das partezinhas. Outra coisa muito importante que muitas vezes a gente não faz é a folha de rascunho. Ela existe por um motivo. Tá? Eu sei que muitas vezes quando a gente faz uma prova de vestibular ou de Enem, você tem tantas outras questões para responder que às vezes acaba não dando tempo de fazer a folha de rascunho para depois jogar na folha original, né, na folha principal, e você acaba jogando ali mesmo, na folha oficial. Né? Geralmente a gente acaba tendo esse problema com o tempo, mas a folha de rascunho evita que muitos erros sejam passados para a folha que você vai realmente entregar. Então, é importantíssimo que você escreva na folha de rascunho primeiro. Por isso, alguns aconselham que você faça a redação logo no início de uma prova e as questões depois. Mas isso vai da sua organização. Não existe uma regra. Você tem que ver como é que você trabalha com o tempo, ok? É óbvio que se você separar simplesmente 30 minutos para fazer uma redação entre folha de rascunho e a versão final, você não vai conseguir. Então, a dica que eu faço, leia no início da prova qual é o texto base, qual é o que está sendo pedido para fazer a redação e escreva o rascunho já no começo. Depois você vai responder as perguntas e aí você já sabe que para passar para a folha principal, né, a folha oficial, você vai levar aí uma média de 15 a 20 minutos para fazer bem feito o negócio. Então você já sabe que é só passar limpo, é só organizar as ideias. E isso é interessante por quê? Porque talvez no meio da prova, enquanto você está respondendo as questões, surge uma ideia legal e você consegue ainda trocar. E aí você não passou para a folha original ainda, para a folha oficial, né, a versão definitiva. Então, faz o rascunho primeiro, responde as questões, depois você vai para a versão final antes de entregar a prova, ok? Isso é importante. Mas, pergunta que a gente não fez aqui ainda. A gente falou que tem que ter introdução, conclusão, desenvolvimento. Tá, mas o que é isso? O que eu tenho que colocar em cada uma das partezinhas? É justamente isso que a gente vai ver nessa aula. Porque falar que o texto tem introdução, conclusão e desenvolvimento, isso todo mundo fala. Agora, o que vai em cada uma das partes realmente? Vem comigo, vamos lá. Bom, vamos... Lembra que na aula anterior, que nós estudamos aí um pouquinho de prefixos, nós entendemos o que as palavras querem dizer através dos prefixos. Então, a palavra introdução, ela quer passar uma mensagem. Intro é o prefixo que quer dizer dentro e dução quer dizer levar, por isso que tem a palavra condução, que é levar com. Aqui nós temos introdução, que literalmente significa levar para dentro. Levar o que para dentro? Levar aquele leitor universal para dentro do seu texto. O que é um leitor universal? Qualquer leitor. É diferente de você escrever um texto para o seu professor. Por que é diferente? Um texto que você escreve para o seu professor, né, de português, você já sabe mais ou menos como é que ele pensa, o que ele gosta, e pode ser que, se você for um pouco esperto, você coloca alguma coisa disso na sua redação, porque ele já sabe, você já sabe que ele pensa daquela maneira, e você já vai por um determinado caminho. Agora, num texto de Enem, você não sabe quem vai corrigir o seu texto. Você não sabe qual é o pensamento da outra pessoa. Então, você tem que imaginar uma pessoa, né? Imaginar conceitos que sirvam para qualquer pessoa, sem abrir mão daquilo que você realmente pensa. E aqui vem uma questão muito interessante a gente analisar e uma coisa que você já viu
provavelmente acontecer ou ouviu por aí. Você já viu falar que algumas universidades você tem que esquerdar na redação? Ou seja, eles têm uns pensamentos de esquerda, então eu vou escrever o meu texto nesse sentido, porque senão eu não entro, senão eles vão dar uma nota menor para mim, porque o meu pensamento é de direita. Ou o contrário vale, né? Naquele lugar lá o pensamento é de direita, então eu vou escrever nesse sentido, porque senão eu tenho uma nota menor. Isso acontece, embora não deveria ser assim. Embora as pessoas que deveriam corrigir os seus textos deveriam levar em conta aquilo que foi dito, independente dos aspectos políticos ou doutrinários. Então, nesse momento, escolha ali uma pessoa, né, que, obviamente, essa leitora universal não vai existir, porque cada um tem o seu pensamento. Você tem que imaginar que aquilo que você está escrevendo serve universalmente para todos. Vão concordar com tudo o que você diz? É óbvio que não. E aí que está o detalhe. Ao você colocar alguma coisa no seu texto que a pessoa que está corrigindo não concorde, você tem que embasar muito bem os teus argumentos para defender o seu ponto de vista. Porque se o professor que vai corrigir o teu texto, ele é um professor ciente, ético, né, da sua responsabilidade enquanto corretor, ele não vai levar o aspecto de posição, né, política em questão. Ele vai simplesmente ver, não, eu não concordo com o que ele disse, mas eu quero ver se o argumento dele é bom para defender. Então, muitas vezes, quando eu corrijo um texto, eu gosto muito de corrigir textos contrários àquilo que eu penso, porque eu quero ver se realmente o aluno consegue comprovar para mim se aquilo que ele está dizendo faz sentido. Talvez eu não tenha que concordar com ele, eu só tenho que ver se o argumento que ele utilizou para defender a tese dele é bom. E é isso que o professor de português tem que fazer ao corrigir um texto. Tá? Então, é óbvio que quando a gente escuta por aí que você tem que esquerdar ou endireitar numa redação, a gente está fazendo dois processos errados. A gente está abrindo mão daquilo que a gente realmente pensa para a gente escrever o que o outro quer ouvir. E, obviamente, o outro ele está corrigindo, né, num determinado posicionamento. E isso também não é correto. Mas a introdução serve justamente para levar o teu leitor para dentro do seu texto. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto aqui de vocês já começaram a ler um livro e desistiu nas primeiras páginas porque o livro não era nada daquilo que você pensava? Já aconteceu com vocês? Com certeza já aconteceu. Quantos aqui já começaram a assistir um filme e logo no comecinho, não gostei, achei que ia ser melhor, e parou de assistir? Por quê? Porque o começo do filme não foi interessante, não foi aquilo que você esperava. Porque a introdução do filme não te levou para dentro do filme. Então é isso que a gente tem que fazer. Prender a atenção do leitor na introdução para o desenvolvimento do texto. Senão ele não é que ele vai desistir do seu texto, porque ele tem que corrigir. Mas ele já vai estar desmotivado para isso. Você tem que lembrar que todo professor que vai corrigir ele tem um aspecto emocional também. Imagina o cara que está corrigindo a redação do Enem. Ele tem uma pilha de texto lá de 100 textos. Se o teu é mais um texto chato, é óbvio que isso pesa, porque ele já está cansado. Sem falar que ele ganha pouco para corrigir aquilo lá. Né? Então, é óbvio que ele se desmotiva e isso pesa na avaliação também, porque por mais que é um caráter subjetivo na hora de corrigir. Não tem como colocar uma régua no texto e falar assim, o teu texto tirou 8 exatamente por isso, por isso, por isso. Porque o outro professor vai corrigir e vai falar, não, esse texto vale 9. Um outro professor corrige e fala, não, esse texto vale 7. Então, é por isso que às vezes tem mais de um corretor também, para fazer uma média. Então, não existe, né? É um caráter subjetivo. E tudo que é subjetivo pode ser influenciado pela emoção do cara naquele momento, pela canseira, pelo estresse. Então, se ele está corrigindo o 100º texto e o teu texto está chato, obviamente que isso é pior para você. Tá? Então, você tem que preparar logo ele no começo para introduzir bem. Agora, o que eu tenho que colocar num parágrafo de introdução?
tem que ter duas coisas. E agora presta atenção num detalhe que muita gente faz errado também. Não existe nenhum parágrafo que tenha uma frase só. Isso é muito comum a gente encontrar nos textos. Ele começa um parágrafo e termina lá no final e só tem uma frase, só tem um ponto final. Isso está totalmente errado, porque dentro do parágrafo você tem que ter divisões. Imagina você ter um parágrafo de 5, 6 linhas, o cara começou a ler lá na primeira linha, ele teve um infarto já na terceira, porque ele não chega lá na sexta, né? Ele não conseguiu respirar, não teve pausa. Então, dentro de um texto, dentro de um parágrafo, você tem que ter frases pequenas. Eu diria que você tem que ter no mínimo 3 frases, porque você tem que passar a tua mensagem de maneira concisa e objetiva, clara, sucinta, direta. Não fica enfeitando o pavão, não fica rodeando muito. Vá direto ao que você quer falar, ok? Então, parágrafos tem que ter divisões, assim como o texto de redação ele tem divisões, introdução, desenvolvimento e conclusão, o parágrafo também tem que ter divisões, porque eles têm partes que precisam ser realizadas. Que partes são essas? Eu falei que na introdução são 2 partes. Vamos ver quais partes são essas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer num parágrafo de introdução é explicitar o tema, ou seja, contextualizar o assunto que você vai tratar. É a primeira coisa. A primeira coisa que você vai fazer é contextualizar o assunto. Do que você está falando? Por que você está tocando nesse assunto? Da onde que surgiu esse assunto? Por que você fala nesse assunto? Por que esse assunto é importante? Então, de forma geral, em 3 ou 4 linhas, você contextualiza este assunto, ok? E no mesmo parágrafo, você tem que mostrar já o seu posicionamento. Professor, mas isso não é lá no final que eu tenho que fazer na conclusão? Ó, dedinho aqui, ó, isso é a maioria dos erros dos textos dos alunos, eles não deixam claro qual é o posicionamento. Você tem que deixar claro qual é a linha de pensamento que você vai seguir. Por quê? Porque é a introdução, você tem que preparar o seu leitor para o desenvolvimento. O desenvolvimento, presta bem, você tem 3 argumentos ali, vamos supor que você tem 3 parágrafos nos 3 argumentos. Os teus argumentos servem para quê? Para defender um posicionamento, não é isso? Que posicionamento é esse que você não colocou na introdução? Entendeu? Então, na introdução, você tem que contextualizar o assunto e já deixar claro qual é o seu ponto de vista em relação àquele assunto. De uma maneira mais sugestiva, mais light, não precisa assim, descer a ripa logo no começo, você pode deixar isso para o final, mas tem que ficar evidente qual é o seu ponto de vista, principalmente se é um tema polêmico. De que lado você está? Você tem que deixar claro isso, porque daí você tem um posicionamento e aí sim você tem argumentos nos seus parágrafos de desenvolvimento que vão suportar, que vão defender aquele posicionamento que você mostrou na introdução. Se você não mostra posicionamento nenhum na introdução, para que servem os seus argumentos? Você está defendendo o quê? Você não está defendendo nada. Então é importante. Tá, professor, mas aí tudo bem. Tem que contextualizar, tem que mostrar o meu posicionamento, tá? Mas como faz isso? Tá, isso é teórico, né? Lembra que eu falei que nós vamos ver a parte prática. Então vamos lá. Vamos só supor que o texto de redação seja esse. Qual é a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Veja aqui que é só uma pergunta de qual é a sua opinião. Não está pedindo neste momento para você construir nenhuma proposta, né, de intervenção. Nós vamos falar disso depois também. Você está pedindo a sua opinião. Então vamos construir aqui um parágrafo de introdução que tem as 2 características. Quais são as 2 características da introdução? Contextualização do assunto e o seu posicionamento, ok? Vamos lá. No Brasil contemporâneo, é cada vez maior o número de crimes, muitos deles hediondos, cometidos por jovens menores de 18 anos. Para coibir essa prática, existe um projeto de lei que reduz a maioridade penal brasileira dos 18
para os 16 anos. Veja que eu tenho duas frases, e nas duas frases que eu tenho aqui, eu deixei claro o meu contexto. Que eu estou falando do quê? De um projeto que visa reduzir. Por que estou falando desse projeto? Porque existem crimes. Óbvio que aqui está um pouquinho extenso, porque está num slide. Talvez eu poderia suprimir algumas expressões, por exemplo, eu não precisaria nem dizer ali muito deles hediondos, né, porque já pode retomar crimes, mas eu quis sofisticar para dizer que muitos crimes são realmente hediondos, e hediondos não é uma palavra que se usa no dia a dia, então isso mostra que você tem um pouco mais de vocabulário. Isso é interessante para quem está corrigindo o seu texto perceber que você tem um vocabulário a mais. Então, eu tenho duas frases e eu deixei claro qual é o meu ponto, ou a contextualização desse assunto. Ok? Isso aqui é só a contextualização. Vamos agora para o posicionamento. Sem dúvida alguma, a melhor forma de acabar com uma prática nociva à sociedade é imputando penas severas aos infratores da lei. Pergunta para você. O cara que escreveu esse texto aqui, ele é a favor ou ele é contra a redução da maioridade penal? Pensa um pouquinho. Nem precisa pensar muito. É óbvio, pelo que está escrito aqui, embora ele não tenha dito em nenhum momento, eu sou a favor, é claro que ele é a favor, pelo que está escrito. Então veja que ele faz uma afirmação, e essa afirmação dele fica claro qual é o posicionamento que ele tem perante o assunto. Já ficou claro. Professor, mas eu sou contra, eu não sou a favor. Ótimo, você só muda o quê? O finalzinho, você não precisa mudar o contexto. Olha lá, ó. Coloquei agora uma pessoa que é contra, que diz assim: os defensores desta proposta esquecem-se de que a melhor forma de acabar com algo nocivo à sociedade é atacando suas causas e não seus sintomas mais evidentes. Novamente, eu tenho uma afirmação, e nessa afirmação fica claro qual é o meu ponto de vista, qual é o meu posicionamento diante da temática. Agora, o que vai acontecer? O leitor, ele não vai ser pego de surpresa. E isso é importante. Por quê? Não pegar o leitor de surpresa. Porque imagine o seguinte. Primeiro, ele concorda com você. Então, se ele concorda com você, pode ser que ele vá assim, num caminho, numa linha igual à sua de pensamento, então ele vai chegar no texto um pouquinho mais animado para ver o que você escreveu, né? Se é a mesma coisa que ele pensa, né? Pode não ser a mesma coisa que ele pensa, mas isso é principal, é muito mais importante se o cara não pensa como você. Porque se você deixa claro para ele que você vai falar daquele assunto, já mostra o posicionamento, o cara fala, vamos ver se o argumento dele é bom para sustentar o posicionamento dele. Ele já vai ler os argumentos com atenção para verificar se os seus argumentos são bons para defender o seu posicionamento. Então, o seu posicionamento ele tem que estar na introdução. Duas coisas que tem que ter na introdução, vamos repetir lá. Contextualização do assunto e o seu posicionamento, que vai ser mostrado através de uma afirmação. Eu tenho 3 frases nesse parágrafo, por isso que eu falo, o ideal é ter frases, nunca uma frase só, porque se tiver uma frase só, como é que você vai colocar contextualização e o seu posicionamento numa frase só? Já está errado. Estruturalmente, eu olho para um parágrafo de uma frase só, já sei que está errado, porque não conseguiu fazer a função do parágrafo funcionar. Ok? Então, 2 coisas, contextualização e defender o seu posicionamento desde o começo, num modo mais suave. Ok? Vamos para o desenvolvimento. Nós já falamos disso. O ideal é que o desenvolvimento tenha de 2 a 3 parágrafos. Eu diria 3 parágrafos é o ideal. Nunca um parágrafo só, porque isso vai dizer que você quer dizer, isso vai mostrar que só tem um argumento. Mesmo que você coloque vários argumentos dentro de um parágrafo só, está errado. Então você tem que ter mais de um parágrafo. 4 ou mais parágrafos pode. Você corre um risco. 4 parágrafos é muito risco. Por quê? Se você tem que argumentar
e você, eu tenho 4 argumentos, quero usar 4 argumentos. Olha o que vai acontecer. Você vai dividir os parágrafos de maneira mais ou menos iguais. Isso quer dizer que você vai dar ali para o seu argumento 4 linhas, 3 linhas. Que argumento é esse que você consegue desenvolver adequadamente em 3, 4 linhas? Não funciona. Um argumento com 3 linhas não é bem defendido. Então não dá certo. Então um argumento para ser bem defendido, ele vai variar ali de 5 a 6 linhas. Por isso que você tem que mirar no meio. É o que eu falo sempre. O ideal de um texto de redação é entre 20 e 30 linhas. Mira no meio, 25. Por quê? Porque se você escrever um pouquinho a menos, não vai ter tanto problema. Se você escrever um pouquinho a mais, não tem perigo de faltar folha. Mira no meio. Tá? Então, 4 parágrafos também eu acho muito complicado. Tá? Eu acho muito complicado 4 parágrafos, ok? Mas o que realmente tem que ter num parágrafo de desenvolvimento? Assim como nós tínhamos divisões lá na introdução, aqui a gente tem divisões também num parágrafo de desenvolvimento, que também é composto por 2 partes. Se ele é composto por 2 partes, é óbvio que eu não posso colocar isso numa frase só. Se nenhum professor de português falou isso para vocês ainda, não sei o que aconteceu, mas não existe parágrafo com uma frase só. O que você tem que ter? O tópico frasal mais a ampliação. O que é o tópico frasal? É a frase top, né? O nome já diz, é top, é o principal, é a ideia que vai ser desenvolvida naquele parágrafo. Imagine a seguinte coisa, isso é uma técnica de leitura e deveria funcionar para a maioria dos textos quando a gente precisa estudar e não tem muito tempo. Quando você pega um livro para ler, quando esse livro foi bem escrito, não um livro de literatura, estou falando um livro de qualquer outro assunto, de história, por exemplo, e ele é bem escrito, a primeira frase de cada parágrafo, ela sintetiza a ideia do parágrafo inteiro. Então, se você lesse, olha bem o que eu estou falando, se você lesse somente a primeira linha de cada parágrafo, se o texto for bem escrito, isso deveria te dar a ideia geral do texto. Por que às vezes a gente não consegue isso? Porque os textos não estão bem escritos, nem pelos livros. Mas a verdade é essa. A primeira frase é a ideia principal. E as outras frases que vêm depois são paralelas e circulam, ela orbita em torno dessa ideia principal. O que é essa ideia principal? Vamos supor que quando você começou a escrever a sua redação, lá antes da folha de rascunho, o que você fez? Você separou os argumentos que você conhecia sobre aquele assunto. Você você escreveu assim no seu caderno, sobre esse assunto eu sei falar isso, sei falar B, C, D, E. E aí você tem lá 6 coisas que você sabe falar sobre aquele assunto. O que acontece? Você tem espaço para 6 coisas? Não. Você tem que selecionar. Como é que você seleciona? Qual eu domino mais? Qual é a ideia que eu domino mais? Desses 6 aqui eu domino essa aqui eu não domino, essa aqui eu domino mais, essa eu também não domino. Então você escolhe quais são os 3 argumentos que você tem mais domínio sobre aquele assunto. Não é assim? Então você já tem o tópico frasal, porque é a ideia que você já selecionou antes de escrever o texto. E é essa ideia que você tem que jogar na primeira frase do parágrafo, né? Porque ela resume o seu parágrafo. As outras 2 frases, ou a sequência daquele parágrafo, ele vai ser a ampliação dessa ideia, a ampliação do tópico frasal. E insisto, sempre 2 ou 3 frases. Nunca uma frase só no parágrafo. No mínimo 2 tem que ter, porque senão não está de acordo com aquilo que é pedido. Como seria isso? Vamos ver na prática. Então, tópico frasal é a frase principal, mais a ampliação. Vamos na prática aqui. Em primeiro lugar, cabe lembrar que as leis existem para nos proteger e não nos punir. Essa aqui é a ideia principal que a pessoa que escreveu o texto escolheu. Ok? Se eu fizesse uma pergunta para você, tenta achar aí
qual é a palavrinha principal, a palavrinha mais importante que eu não poderia tirar dessa primeira frase? Você sabe me dizer? Pensa um pouquinho. Qual é a palavrinha principal que eu não poderia tirar da primeira frase? Se você respondeu que é a palavrinha leis, você está certo. Leis é a palavrinha fundamental. Agora veja o que acontece nas outras duas frases de baixo do mesmo parágrafo. Nenhuma parcela da sociedade perde com a redução da maioridade penal, muito menos os jovens. Quando nós falamos de redução da maioridade penal, nós estamos falando de uma coisa que cai aonde? Na mudança do quê? Nas mudanças das leis. Aquela palavrinha principal lá de cima. Olha lá depois. Os únicos prejudicados serão aqueles que já prejudicam a si mesmo, cometendo delitos e causando danos às pessoas de bem. Quando nós falamos de delitos, nós estamos falando de quê? De quebras do quê? Das leis. Então, de alguma forma, sempre as duas frases de baixo da ampliação, elas vão ter uma ligação com a primeira frase. Então, um parágrafo de desenvolvimento é isso aqui. Eu tenho a primeira frase, que é o tópico frasal, que é a minha frase principal, a ideia principal, e as outras duas são uma ampliação dessa ideia. Não é um argumento novo aqui. Não tem um argumento novo nas duas últimas frases. A única coisa que tem é uma ampliação da frase lá de cima. Então isso é importante. E essa mesma regrinha vai valer para quê? Para todos os parágrafos de desenvolvimento. Se você tem 3 parágrafos de desenvolvimento, você vai fazer essa mesma técnica para os 3 parágrafos de desenvolvimento. Tópico frasal e ampliação do tópico frasal. Está entendido isso? Eu tenho aqui outros parágrafos, mas eu não vou passar porque é a mesma coisa, ok? Vamos para a conclusão. A conclusão, o que eu tenho que fazer? Existem algumas coisinhas aqui bem interessantes na conclusão, que a primeira é mostrar para o leitor que o teu texto está acabando. Mas, professor, não é a conclusão, não é óbvio? É óbvio. É óbvio que o teu texto está acabando, é o último parágrafo, todo mundo sabe disso. Só que aqui tem um elemento psicológico, emotivo. Imagina assim, você está lá na sala de aula, o professor fala assim, para terminar a aula de hoje, né, o aluno até acorda, ele estava dormindo, ele acorda quando ele escuta uma coisa dessa. Por quê? Porque a atenção dele volta. É a mesma coisa, eu falo assim, gente, para encerrar o vídeo de agora, a atenção volta. Então isso é um caráter psicológico. Então você pega toda aquela coisa que você perdeu no decorrer do texto, porque você perde, porque assim, as pessoas prestam atenção muito no começo, pouca coisa no meio, o teu texto tem que ser muito bom para ela prestar atenção no meio, e a atenção volta no final. Mas a atenção vai voltar no final se você chamar a atenção do seu leitor no final. E existem alguns conectivos para isso, algumas palavrinhas. Portanto, então, desse modo, dessa maneira, dessa forma, nessa perspectiva, assim sendo, etc. São palavrinhas que mostram que o seu texto vai acabar. Isso você faz com que retome a atenção do leitor. Existe até aquela clássica frase que diz assim, tendo por base os fatos acima mencionados, somos levados a acreditar que, veja que eu falei 2 frases, que poderia ser substituído por uma palavra. Desse modo, 2 palavras desse modo. Então veja, você tem muita coisa para escrever, você usa uma expressão pequena. Você tem pouca coisa para escrever, você usa uma expressão maior. Isso é encher linguiça com categoria. Ok? Então, primeira coisa que tem que ter num parágrafo de conclusão, mostrar que seu texto está acabando e usar uma palavrinha que demonstra isso, esse caráter conclusivo. Você vai esclarecer de vez o seu ponto de vista. Que jeito que você faz isso? Lembra da sua ideia da introdução? Você vai reforçar. Lembra que eu falei lá no começo que você ia mostrar o seu ponto de vista de uma forma mais suave, mais implícita, mais subjetiva? Aqui você pode mostrar de vez o seu posicionamento. Por quê? Porque já está claro para o leitor, neste momento, o que você pensa.
Você começa com um cariozinho, bonitinho, mostra os argumentos e agora você mostra de vez para o que você veio ali. E aí, quando você mostra, você cria um impacto no leitor. Você termina com um impacto. Veja que eu estou falando de criar um certo impacto no leitor. E lembra aqui que eu não falei que o texto tinha que apresentar na conclusão uma proposta de intervenção. E a gente tem que cuidar com proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? Eu criar alguma coisa que vá resolver aquela situação. A pergunta é, por que eles querem ouvir proposta de intervenção? Será que eles estão procurando alguma ideia? Será que eles nunca ouviram falar de nenhuma ideia que você possa... será que você vai trazer algo novo que vai mudar a sociedade através de uma redação? Não. Provavelmente os políticos já pensaram na maioria das coisas, nas maioria das possibilidades, na maioria, não em todas, e já pensaram de uma forma ou de outra. Mas aqui existe um probleminha muito grave, que as pessoas erram na hora de fazer proposta de intervenção. Porque não basta simplesmente, temos que fazer isso para resolver o problema. Tá, a pergunta é, você disse que tem que fazer isso, tá, mas como que nós vamos fazer isso? Tem como a gente fazer aquilo que você está falando que dá para fazer? Talvez não tenha. Exemplos, é muito comum hoje a gente falar de mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? Esse deslocamento de um lugar para um outro lugar. Ok? Então, qual que é a minha proposta de intervenção? Vamos criar máquinas de teletransporte e cada um ter a sua. Resolve o problema? Claro que resolve. Pergunta, dá para fazer? Não nos próximos 50 anos, pelo menos. Então perceba que a sua proposta de intervenção ela tem que estar adequada e tem que ter um como fazer aquilo. Não adianta você dar uma ideia mirabolante que não tem como ser colocada em prática. Mas eu usei a ideia da máquina de teletransporte assim, de uma forma bem absurda. Agora, essa ideia de mobilidade urbana tem coisas que a gente escreve que a gente não pensa. A gente só acha, não, isso aqui é bom, isso aqui é bonito e isso aqui dá certo. Perceba bem, a mobilidade urbana, para melhorar, a gente tem que ter bicicletas, ciclovias, e a cidade vai melhorar o trânsito e a gente vai conseguir se deslocar com muito mais saúde. Veja que tem uma questão de saúde no meio. Agora vou fazer uma pergunta para você. Vamos supor que você trabalha lá na Prate, de um lado da cidade, você mora lá no Europa. Você já pensou você vir de bicicleta lá do Europa até na Prate? Quanto tempo você vai levar? Se estiver chovendo. E tem descida, tem subida, né? Não é que Toledo é retinho. Então, assim, não tem ciclovia em todo lugar. Então, falar de bicicleta não é interessante. O caos, o perigo, continua sendo o mesmo. Né? Então o jeito é a gente propor a melhoria no sistema público de transporte. Ótimo! A pergunta é como fazer isso. Porque falar que tem que ter mais ônibus é fácil. Falar que os ônibus têm que ser mais confortáveis é fácil. A pergunta é, toda vez que eu coloco mais ônibus, ou deixo esses ônibus mais confortáveis, isso gera um custo maior. Gerando um custo maior, quem é que vai pagar esse custo maior? É você mesmo que está propondo isso. Então veja que não é tão simples simplesmente falar assim, faz isso que resolve. Tá, mas dá para fazer? É viável? Porque eu posso falar para você que eu apresento aqui um transporte coletivo, onde você vai vir lá da sua casa até no seu trabalho, recebendo massagem, uma musiquinha de fundo suave, recebendo champanhe. Você quer saber quanto que eu vou cobrar do transporte? Você está a fim de pagar? Então são essas questões que a gente tem que pensar antes de propor. Não é só propor. Ela é viável? Dá para ser feita? Então a gente tem que pensar nisso. Outra coisa que a gente precisa ter em mente, porque a gente faz muito disso nas redações, e não é errado, é até certo, mas que quando a gente vai para a realidade não funciona. Né? Você já viu o discurso do presidente dos Estados Unidos no filme Independence Day, no primeiro?
né? Ele faz aquele discurso bonito, comove todo mundo está chorando, entra nas suas naves, vai para a guerra. É assim que acontece na maioria dos filmes, né? Tem um discurso que comove, todo mundo entra lá, assim, para defender o lado dele, né? E tem muita gente que faz isso na redação. Eles começam assim, vamos supor que o problema seja dengue, né? E o dengue é um problema nosso, problema sério nosso hoje. Então o cara escreve lá, depende de cada um de nós fazer a sua parte, de não deixar a água parada, para combater o mosquito. É bonito, né? Depende de cada um de nós, é verdade. Pergunta, sabe quando cada um de nós vai fazer a sua parte? Nunca. Por quê? Porque os 8 vão fazer, 2 não vão. Aqueles 2 que não fizeram, estragou aqueles 8 que fizeram. Então, falar que todo mundo tem que fazer a sua parte, por mais bonito que seja, e por mais aconselhável que seja para a sociedade viver dessa forma, não é assim que funciona. A gente sabe que a maioria vai fazer, mas alguns não vão fazer. E aqueles que não fazem acabam atrapalhando aqueles que fazem. Então veja que são questões simples, que a gente precisa pensar em como organizar isso. Outras coisas aqui para a gente encerrar. Então, parágrafo de conclusão tem que ter o quê? Mostra que o texto está acabando, esclarece de vez o seu ponto de vista e cria um certo impacto. Se na sua redação foi pedido para criar uma proposta de intervenção, o caráter conclusivo, né, mostra que o texto está acabando, esclarece o seu ponto de vista, reforçando a sua ideia inicial e apresenta a proposta. Só que você precisa de tempo aqui, né? Você precisa de espaço para escrever isso. Não dá para escrever isso em 2, 3 linhas. Tá? Então você precisa ter uma questão bem clara, objetivo para colocar isso no papel. Tá? Olha aqui. Tendo em vista os aspectos apresentados, somos levados a acreditar que... O que é isso? Tudo isso que eu tenho aqui poderia ser substituído por dessa forma. Assim sendo. Né? O que eu fiz? Eu peguei todos os argumentos que foi mencionado acima nos parágrafos anteriores e trouxe aqui para baixo. Ó. Tendo em vista os aspectos apresentados, eu busquei lá de cima e trouxe aqui para a minha conclusão agora. Esse projeto que visa a redução da maioridade penal, se ele for aprovado, nossos jovens pensarão 2 vezes antes de cometer qualquer tipo de delito. Simplesmente repetir aquilo que já tinha sido dito antes, ok? De outras palavras. Que o crime não compensa, todos já sabem. Aqui vai entrar a questão do impacto, né? Porque é uma frase que todo mundo já conhece. Crime não compensa. Espera-se somente que os nossos jovens não venham a descobrir essa verdade da pior maneira. Pergunta, qual que é a pior maneira? Sendo preso por um crime que cometeu. Agora, esse impacto também é subjetivo, porque talvez você olhe para um texto e fale, nossa, isso aqui terminou legal, né? Gostei. Talvez uma outra pessoa vai ler aquele texto e vai falar assim, não vi nada diferente aí. Então, isso varia, né? Então, por isso que tem que pensar bem para tentar atingir todo mundo. Então, só repetindo, 2 coisas lá na introdução, contextualização do assunto e mostrar o seu posicionamento, desenvolvimento em cada um dos parágrafos de desenvolvimento, tópico, fração e ampliação das ideias, e no parágrafo de conclusão, mostra que seu texto está acabando, reforça o seu posicionamento e acaba com um certo impacto ou com a proposta de intervenção quando for pedida. Tá? Aqui está o desenhinho. Ó. Se você dormiu a aula toda, não prestou atenção no que eu falei, aqui tem um esquema. Cada quadradinho desses é um parágrafo. Então, cada parágrafo está escrito ali o que precisa ter. Ó. Certinho, certinho, certinho. Então, é isso que tem que ter no seu texto de redação. 5 parágrafos, introdução, conclusão, 3 de desenvolvimento. Lembrando, nunca uma frase só, sempre mais de 2 ou mais, nunca menos que 2, né? Porque tem funções diferentes. Ok? Último slide para a gente encerrar, eu quero encerrar com esse slide aqui, porque eu falei que tem que ter uma boa estrutura. E eu falei também que boa estrutura equivale a 40% da nota. Quando eu corrijo uma redação, 40% da nota é uma boa estrutura. Ou seja, eu posso colocar esse texto a 5 metros
longe de mim. Eu não consigo ler nada, mas eu olho para ele e eu consigo ver que ele está bem organizado na folha. Ele está bem estruturado. Eu olho para ele, eu vejo os parágrafos. E aí é uma coisa interessante, o que é parágrafo? Lembra quando você ia lá na escolinha, que a professora falava assim, olha, antes da primeira linha, você põe o dedo, né, espacinho. O que é isso? Para mostrar que é o início de um parágrafo. Isso tem que ter. Tem muita gente que começa no início da linha, não deixa esse parágrafo. Se você iniciar no iniciozinho da linha aqui, não é parágrafo, não conta parágrafo. E aí está errado o seu texto. Sai um poema, lá sai qualquer coisa, menos um parágrafo. Tá? Então, você tem que deixar aquele espaço da primeira linha no início de cada parágrafo. E tem que estar visível isso. 1 centímetro e alguma coisa, tem que ficar visível. Tá? E quando falo visível, entra na outra questão ali de letra. Letra legível. Um texto de redação você não escreve no computador. Você não leva notebook para fazer lá o texto de redação do Enem. Você não tem pesquisa. Você tem que escrever, né, com a sua letra. Por isso que você faz a folha de rascunho primeiro, para depois, o mais calmo possível, passar na folha da versão definitiva. Ok? Então, isso aqui vale ponto. E olha como é que é interessante isso aqui. Sabe como é que é corrigir o texto de redação? Eu já falei que os professores têm uma pilha de redação lá no Enem para assistir, assim, um catatal de redação para corrigir. Eles não ganham muito para aquilo. Então, ele pode perder ali umas par de tempo, ali, vários minutos tentando entender o seu texto, né? O que não vai acontecer se a letra não estiver legível. Por quê? Porque ele pode simplesmente olhar assim, isso aqui não dá para entender. Descarta a sua redação está corrigida, ele ganhou dele e você ficou com 0. É simples assim. Ele não consegue entender, ele não vai ficar perdendo 1 hora para entender um hierógrafo lá do Egito. Entendeu isso? Se a tua letra está boa, ele vai parar para ler o seu texto. Se não dá para entender, ele simplesmente vai descartar o teu texto e você vai ficar com 0. Entendeu? Simples. Né? Por isso que você tem que cuidar com a letra. Adequação ao tema, para não fugir do tema. E é muito comum as pessoas fugirem do tema. Tá falando de uma coisa, de repente começa a falar de uma outra coisa que não tem nada a ver. Erros gramaticais, é óbvio, não precisa nem tratar desse assunto. Não é para ter erro, né? A gente não erra porque quer. Né? Mas acontece de ter erros, ok? A gente tem que ter a menor quantidade de erros possível. Apresentar elementos coesivos, ou seja, palavras que integram o texto, que faz o texto ficar unido. Né? Quando você faz o parágrafo de introdução, ele é o parágrafo de introdução. Depois você tem o quê? 3 parágrafos de desenvolvimento. Quando você começa o teu parágrafo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento dizendo assim, primeiramente, o que você está fazendo? Você está apresentando um elemento coesivo, você está elencando, olha, antes de tudo, primeiramente, o mais importante, você está elencando, está criando uma sequência que vai fazer com que o teu texto esteja, né, coeso. E lá no último parágrafo de desenvolvimento, você fala assim, finalmente, por fim, o que você faz? Você integra todos os seus 3 blocos, os 3 parágrafos, numa ideia central. Né? Não foge da ideia. Então, isso é trabalhar bem os elementos coesivos. Né? Então, você pode começar assim, num primeiro parágrafo de desenvolvimento. Primeiramente, em seguida, finalmente, por fim. Então, veja que essas 3 palavras começam cada um dos parágrafos. Você pode trabalhar essas técnicas, porque você cria uma unidade de sentido para os 3 parágrafos. Conhecimento e informatividade do aluno, é isso que eu falei. Nesta parte, não tenho como te ajudar. Não tem como te ajudar. É o teu conhecimento sobre aquele assunto. Lembra que eu falei das bactérias da Lua? Se o tema for esse, o que você vai fazer? Você vai começar a inventar um monte de coisa, né? É isso que a maioria das pessoas iam fazer. Como que a gente mataria essa charada? Bom, para começar, não existe bactéria na Lua. Mas você não ia ter esse conhecimento na hora, talvez.
para passar essa informação, né? Então, veja que conhecimento vai depender de cada um de vocês. Nós mostramos aqui como se fazer a estrutura e como colocar as suas ideias no papel. E isso é importante. Isso é importante. Nós já falamos antes, né, que não basta você saber várias coisas, mas não saber como colocar isso no papel. Vai estar errado igual. Você vai ter um monte de informação, mas não sabe organizar isso no papel. Ok? Impessoalidade, eu não falei disso, né, mas é sempre terceira pessoa. Você nunca fala eu acho, na minha opinião. E não tem por que você dizer isso, né? Porque imagina só a frase assim: na minha opinião, o governo está fazendo a coisa errada por isso, por isso, por isso. A gente faz a coisa mais difícil. Basta tirar assim, na minha opinião. O que vem depois? O governo está fazendo a coisa errada. Então você já entra direto aqui na sua afirmação. Não precisa escrever eu acho, eu penso. Só escreve, o governo está fazendo a coisa errada por isso, por isso, por isso. Você já eliminou o eu, né, o pessoal do seu texto. E, óbvio, argumentar de modo convincente, né? Você tem que utilizar os seus argumentos de um modo que tente convencer o seu leitor daquilo que você está falando, que aquilo que você está dizendo ali é realmente assim. Ele vai concordar com você? Talvez não. Mas se o seu argumento for bom, mesmo que ele não concorde com você, ele vai te dar uma boa nota. E é isso que se espera dos professores, e é isso que se espera também dos alunos ao escrever um texto de redação. Ok? Eu vou mostrar para vocês aqui agora como eu corrijo redação. Está aqui. Está do lado ali, ó, redação dissertativa, argumentativo. Aqui eu tenho uma tabela que vai de 0 a 20, somando tudo aqui dá 20, ok? Então, quando eu corrijo uma redação, eu pego essa folhinha e vou marcando se esses quesitos estão na redação, porque é aquilo que eu mostrei agora no vídeo, que eu ensinei. Então, para cada item que eu vejo que está lá, eu vou marcando esses pontos. Então, a letra está boa? Tem um ponto. Alinhamento dos parágrafos. Está alinhado? Vocês têm aquele espacinho lá no começo? Tá? Tem aquele espacinho? Beleza, então tem um ponto. E veja que alinhamento conta tanto aquele comecinho, para não ficar uma cobrinha, quanto a parte final também. Porque tem gente, né, que não consegue chegar lá no final da linha. Ele tem uma risca vermelha nas folhas de redação ou de uma outra cor que você tem que chegar ali e parar. Você não pode passar daquela parte. Você tem que parar ali. Então, tem que ser meio retinho. Lembra do justificado lá do Word? Então, é assim que tem que estar o seu texto, justificado. O recuo da primeira linha e o restante, ó, quadradinho. Porque se no final lá tem uma palavra que caberia, tem um espaço que caberia mais uma palavra e você não colocou, isso mostra para o seu leitor o quê? Que você não consegue nem dividir sílaba corretamente. Simples assim. Porque existe divisão de sílaba para quê? Para você dividir a sílaba lá na linha anterior e uma partezinha na linha que vem depois. Você deixa um buracão, porque você fica com medo de não caber a palavra inteira, né? Ou tenta amacetar uma palavra lá que não cabe. Isso só mostra para o seu leitor, para a pessoa que está corrigindo o seu texto, que você não sabe nem dividir sílaba, né? Talvez você saiba, mas você não deixou isso claro para o seu leitor. Tá? Então, alinhamento de parágrafos é igual ao justificado lá do Word, né? Que a gente falou que todos os textos têm que ter. Parágrafos é aquilo que a gente já falou, né? O ideal, na minha cabeça, é entre 4 e 6 parágrafos. No meio ali, para mim, é o principal, que é 5. Um de introdução, um de conclusão, 3 de desenvolvimento. Para mim, isso é o ideal. Então, você tem um ponto se tem essa quantidade ali de parágrafos. Mais de uma frase nos parágrafos, eu estou dizendo em todos os parágrafos, tem que ter mais de uma frase. Tanto no desenvolvimento, na conclusão, na introdução, tem que ter mais de uma frase em cada um deles. Ok? Não existe um tem no outro não tem. Se um tiver e o outro não tiver, está errado igual. Então, você tem que ter, em todos ter mais de uma frase.
ok? Então, se eu olho para o texto e eu vejo que todos os parágrafos têm mais de uma frase, você já ganha 2 pontos aqui. Erros gramaticais, obviamente eu vou ter que ler, né? Então, mas veja ali, ó, 1, 2, 3, 5 pontos. É só de ver assim de longe, eu já consigo ver se tem ou não. Não preciso nem ler o seu texto, você já tem 5 pontos. Agora vamos para a introdução. Introdução. Tem que ter 2 coisas. Contextualização e a sua opinião. Então, tem. Contextualização está bem feita, 2 pontos. Aparece a sua opinião desde o começo, 1 ponto. Então, se você fez a introdução de acordo com como a gente ensinou aqui, você tem 3 pontos, ok? Desenvolvimento. Nós temos 3 parágrafos de desenvolvimento e a pontuação maior é óbvio que é nos argumentos, é no desenvolvimento. Por isso que estão 5 pontos, que são 5 pontos aqui. Se você fizer 2 parágrafos de desenvolvimento, já cai a sua pontuação aqui. Se você fizer 1, nem pensar, né? Você não teve nem argumento, né? Então, 5 pontos para os argumentos, desde que tenha 3 parágrafos. Tem 2 parágrafos, tem um pouco menos, e aí a gente vai ver a qualidade desse argumento. Se esse argumento é bom mesmo, se ele convence mesmo ou não, ok? Conclusão. Tem um elemento de caráter conclusivo, 1 ponto. Ele retoma a opinião inicial, mais 1 ponto. Ele tem proposta de intervenção, caso foi pedido, ou termina com certo impacto, 3 pontos. Se você somar a tabelinha toda ali, dá 20 pontos. Através desses 20 pontos, eu atribuo a nota que eu quiser. Se a avaliação de redação vale 100, basta multiplicar por 5. Se vale 1000, como a redação do Enem, basta multiplicar ali para dar essa quantidade de pontos. Então, veja, quando você for construir o seu texto argumentativo dissertativo, que você vai construir, porque essa é uma atividade que a gente vai fazer, e é a atividade principal, eu diria, da nossa disciplina de comunicação empresarial, você já tenha em mente esses quesitos. Não tem por que errar aqui, porque eu já estou falando, tem que ter essas coisas. Se você não colocou essas coisas, automaticamente você já tem uma nota menor. Professor, mas é para escrever uma redação? Muito bem, nós vamos escrever uma redação. Nós vamos escrever sobre o quê? O professor vai passar um tema? Sim, eu vou passar os temas. Eu vou passar para vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas. Vou fazer sobre os 7? É óbvio que não, você vai fazer sobre 1. Então, você tem 7 temas e sobre um deles é que você vai escrever a sua redação, ok? 7 temas, você vai escolher, você vai ler, vai receber essa folhinha aí, você escolhe sobre o que você quer falar. E nenhum deles, preste atenção, eu estou pedindo em nenhum deles proposta de intervenção. Eu já não peço porque eu sei que é uma coisinha mais complicada. Estou pedindo a sua opinião, a sua visão de mundo sobre determinado assunto. Preste muito bem atenção no texto base e naquilo que vem sendo pedido depois, para que não faça a coisa errada. Porque muita gente lê o texto base e ou copia parte do texto base na redação, que é errado, você não pode copiar nada que apareceu ali para a sua redação, é só para te dar uma ideia de que caminho seguir. Mas muitas vezes o texto base fala de uma coisa e depois a proposta vem falando de outra. Eu vou dar um exemplo aqui desse primeiro, manifestações políticas, que estão acontecendo nas ruas, mas que participaram das redes sociais. Como essas ferramentas de comunicação e interação virtual estão despertando interesse político e levando as pessoas às ruas. É interessante falar sobre a potencialidade da ferramenta na comunicação das pessoas, no debate de assuntos e de levar a informação ao público. Também é possível falar sobre a confiabilidade do que passa pelas redes sociais, pois nem sempre as informações são corretas. O que o cara tem na cabeça? Ele, automaticamente, a hora que ele viu falar de ruas, ele já lembrou de política e ele já foi na cabeça dele falar sobre política. Mas não é isso que o texto vai pedir. O texto vai pedir, construa um texto argumentativo dissertativo, expondo a sua visão de mundo sobre a interação do jovem com as redes sociais e como essas ajudam ou atrapalham o seu desenvolvimento. Veja, que é para você falar
de como os jovens se relacionam com esse mundo do ambiente digital. Não é para falar de política. Política foi só um tópico, que é óbvio, você pode abordar, mas não é isso que você tem que manter o foco, porque senão você vai fugir do assunto. E se você foge do assunto, a sua nota é menor. Então você tem 7 temas: manifestações políticas, preconceito racial, conceito de família, intolerância religiosa, justiça com as próprias mãos, limites entre humor e bullying e a cara das novas lideranças. São 7 temas. Você vai escolher um deles para fazer a sua redação igual àquilo que nós ensinamos nessa aula, ok? Tem outras formas de fazer redação? Tem outras formas também, mas não pegamos outras receitinhas de bolo, porque esse aqui é o clássico, né? Eu digo clássico de música clássica, não é aquilo que todo mundo ouve. Porque o que é fácil a gente ouvir quando fala de redação? A gente tem o samba e tem a sinfonia. Sinfonia você não ouve todo dia, né? Samba você ouve todo dia. Talvez você não goste de nenhuma das duas, mas estou usando um termo bem conhecido, porque uma coisa é popular, todo mundo fala, e a outra não. O que eu mostrei aqui é a sinfonia, como deveria ser, mas que as pessoas não fazem. O que as pessoas fazem geralmente? Começa lá afirmando qualquer coisa, faz 3 perguntas, depois em cada um dos parágrafos responde uma pergunta, termina com uma ideia e... Então, eu estou mostrando o que é sinfonia, o que deveria ser, e que às vezes nós, professores, não encontramos. Muitas vezes porque nós mesmos não ensinamos. Tá? A gente só fala assim, tem que ser, faz um texto aí e não explica direitinho o que tem que ter em cada uma das partes. Então, você agora sabe o que tem que ter em cada uma das partes. Introdução, você tem que ter a contextualização do assunto, mais a exposição do seu posicionamento. Desenvolvimento, você tem que ter o tópico frasal, que é a ideia principal, mais a ampliação dessa ideia principal em todos os parágrafos de desenvolvimento. Conclusão, mostrar que o texto está acabando, reforçar a sua ideia e terminar com certo impacto. Simples assim. Professor, é fácil, né? Mas e se o argumento eu não dominar? Aí é contigo, meu filho. Aí não posso fazer mais nada. Por isso que eu falo, você tem que estar sempre atento àquilo que está acontecendo nas mídias, na televisão, no jornal impresso, nas mídias sociais. O cara vai lá e escreve uma coisa, depois ele vai lá e apaga, né? E se você não printou aquela tela, não teve como provar. Mas enfim, pense numa coisa. Conhecimento sobre os argumentos, sobre um assunto, você só vai ter com o passar do tempo, conforme você vai buscando esse conhecimento. Então é você que tem que correr atrás. Jornais, revistas, livros são importantes. Agora eu reforço aquilo que eu disse lá no começo. Não importa você ter conhecimento muito grande sobre um determinado assunto, se você não praticou o texto escrito. Você vai morrer com esse conhecimento e não vai ter como colocar ele no papel. Então, o conhecimento é 60%, mas como colocar esse conhecimento no papel, que é essa estrutura, é outros 40%. Você só vai conseguir fazendo isso com prática, prática, prática. Você certamente já viu falar assim, que aquele professor sabe muito, mas ele não sabe explicar. É exatamente o que acontece com você. Você sabe muito sobre aquele assunto, mas você não consegue colocar no papel da redação. Você só vai conseguir fazer isso escrevendo redação. Não acha que o Espírito Santo vai descer sobre você lá na hora da prova, no Enem, para você fazer uma redação nota 1000, porque não vai ser assim que vai funcionar. Você quer fazer uma boa redação? Treine redação. Treine redação uma vez por mês, se possível, no mínimo. Tá? Eu vou pedir uma como atividade avaliativa, que vale 10. Mas se você quiser todo mês me trazer uma, eu vou corrigir com o maior prazer para quem quiser treinar para a prova do Enem ou pelos vestibulares. Qualquer atleta que vai aí numa competição treina antes. Não acho que com vocês é diferente. Só porque vocês sabem, né? Por mais que o juiz saiba sobre futebol, se der a bola para ele, quem sabe ele não vai conseguir fazer o gol.
porque ele não tem a habilidade para aquilo. Então, você tem que saber, mas tem que ter habilidade. E habilidade você vai ter só treinando, ok? Então, estou esperando a sua redação. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma aula. E depois que você aprendeu toda a técnica de estrutura da redação, você já vai escolher aí o seu tema. Eu vou só passar aqui o como você vai proceder. Obviamente, essa redação ela não vai ser digitada. Não existe redação digitada. Redação tem que ser escrita à mão. Então, eu vou pedir para que você compre uma folha de almaço. Eu não quero uma folha de caderno. Compre uma folha de almaço. Uma folha de almaço tem duas. Você vai pagar 20 centavos, 30 centavos na papelaria. Você vai dividir com o seu colega, né? Vai dar uma folha para cada um. Então, sai muito baratinho isso. Por quê? Porque lá tem uma quantidade de linhas bonitinha, tem um espaço adequado e você consegue organizar suas ideias numa folha só, não precisa virar o verso, não precisa colocar uma outra folha, não precisa entregar aqueles negocinho picotado do caderno, tudo caindo. Então, é folha de almaço. Não vou querer e nem vou aceitar outra folha, ok? Você passa perto de uma papelaria aí, pega, você vai ter um prazo maior para entregar esse trabalho, mas ela tem que ser feita numa folha de almaço. Você não coloque nome na sua redação. Professor, como assim não coloque nome na redação? Você vai colocar simplesmente turma tal e vai fazer um desenho, um símbolo, alguma coisa que depois você consiga identificar que aquela redação é sua, ok? Por quê? Porque eu, na hora de corrigir a sua redação, eu não quero nem saber quem é você. O que você estava pensando ou não estava pensando, ou o que você quis dizer ou não quis dizer, o que vai ser corrigido é aquilo que está no papel. É óbvio que às vezes a gente corrige alguma coisa, eu acho que o aluno quis dizer isso, mas talvez ele não disse. E eu, como professor, eu não posso corrigir o que você quis dizer. Tem que corrigir o que está lá no papel, ok? Então você não coloca nome, inventa lá uma florzinha, uma estrelinha, qualquer desenho, uma palavra chinesa, não identifique com o seu nome, identifique com qualquer outra coisa que a pessoa, que você vai conseguir saber que é você depois, ok? Então, repetindo, folha de almaço e a turma, tal, e a identificação com o desenho, com alguma coisa que você vai se reconhecer através desse desenho, ok? Como eu vou fazer para vocês entregarem? Vocês têm que entregar isso. Não dá para mandar uma foto para mim, porque não tem como eu corrigir pelo celular. Eu preciso corrigir a caligrafia, se a letra está bonita, todas essas questões que nós já falamos lá na aula. Então, eu vou marcar um lugar para vocês deixarem isso. Todos vocês que estão fazendo nesse momento pela aula, trabalham lá na prática. Vocês trabalham lá na prática. Então, eu vou marcar um lugar lá perto que vocês vão deixar lá e eu vou buscar lá, ok? Então, vocês não vão ter que se deslocar para lugar nenhum. É só deixar no local que eu vou indicar. A pessoa vai estar sabendo, você vai deixar o seu trabalho lá e eu passo buscar lá no dia marcado, ok? Então, folha de amasso, a turma tal, a sua identificação através de uma imagem, de um desenho, e você vai deixar o seu texto de redação escrito à mão no local que eu vou dizer nos comentários depois, ok? No mais, algumas perguntas eu vou responder no grupo, manda lá para mim, que eu respondo para você tranquilamente. Os slides eu vou mandar também no grupo, para que você tenha eles sempre às mãos e possa praticar. Vou mandar também no grupo os temas que você vai escolher em relação àqueles temas, aquele tema que você mais gostou. E também vou mandar para você, para falar que eu não sou ruim, aquela folhinha das correções, daquilo que eu quero e daquilo que eu vou pedir. Então, os 3 arquivos vão estar indo juntamente com a proposta ali, ok? Com a aula de hoje. No mais, é isso. Espero que agora você pratique, pratique, pratique redação. Faça uma redação por mês e entregue para mim, se você quiser.
porque uma, pelo menos, vale nota. As outras é mais para exercitar a sua escrita, ok? Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.